Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Microsoft Excel. Essa é a aula 3 do curso básico. E para a aula de hoje, eu separei. Nós vamos confirmar a estrutura de pastas criada na aula 1 a partir de 2 minutos e 35 segundos. Vamos ver também referências absoluta, relativa e mista. Vamos criar uma planilha, boletim escolar. Vamos formatar a planilha. Vamos ver os operadores soma, máximo, mínimo e média. Se não conseguirmos terminar nessa aula 3, nós vamos prorrogar até a aula 4, ok? O boletim que nós vamos fazer é esse. Dá uma olhada aí. É um boletim escolar onde traz o nome do aluno, os bimestres, a série, a turma, algumas partes estão em negrito. Então é isso, pessoal. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é confirmar a estrutura de pastas, né? Igual nós já tínhamos combinado. Na primeira aula que vocês assistiram, no minuto 2 e 35, eu peço para vocês criar um controle de metas num lugar específico. Eu vou abrir a pasta documentos. Vocês podem fazer o mesmo. Pausa a aula e vai fazendo. Exclusive seguros, 2 cliques. Metas, 2 cliques. Metas 2016, 2 cliques. E aqui está, controle de metas, janeiro de 2016. Se você não tem essa estrutura, você precisa voltar na aula 1, minuto 2 e 35 e fazer essa estrutura, ok? Vou fechar aqui novamente e vamos começar fazendo aí o boletim. Vou abrir o Excel. Não preciso explicar como é que abre o Excel, porque nós já vimos 2 aulas falando a respeito. Então nós temos aqui o Microsoft Excel já aberto e eu preciso fazer o boletim escolar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, na célula A1, eu vou escrever boletim escolar. Boletim escolar. Vou dar um Enter. Na célula A2, eu vou escrever nome, 2 pontos. Na célula A3, eu vou dar outro Enter e vou escrever matérias. Enter, português. Enter, matemática. Enter, biologia. Enter, física. Enter, filosofia. Enter, inglês. Enter, geografia. Enter, história. Ederson, por que você está fazendo um boletim escolar? É um assunto fácil de vocês compreenderem e vocês não têm que pensar na estrutura. É algo que qualquer um consegue compreender. Eu não vou pegar uma planilha mais elaborada, porque eu preciso agora que vocês entendam o que é referência absoluta, relativa, mista. Então é necessário que a planilha seja bem básica mesmo. História. Tá. Observe que matemática passou da linha, boletim escolar passou da linha. Para corrigir esse problema é só dar 2 cliques aqui. Isso. Dá uma acompanhada aí no arquivo original e como é que tem que ficar. Isso. Vamos continuar. Na segunda coluna aqui,
Na frente de nome eu vou escrever Gabriel Valadares Maciel. Vou dar um Enter. Vou escrever primeiro BIM de bimestre. Vou apertar aqui, ó, 1, Alt GR, O. Isso. Enter. No português, ele tirou 18. Enter. 15. Enter. Na célula B6 aí, na frente de biologia, né? Essa é a célula B6. Eu vou colocar 13. Enter. Célula B7, 16. Enter. Célula B8, 11. Célula B9, 21. Eu estou falando o nome das células para vocês se habituarem e acostumarem a observar também a referência da célula. Então, na célula B10, eu vou colocar a nota dele, que foi 15. Na célula em História, né, célula B11, ele tirou 18. Ok? Nesse exato momento agora, eu vou mostrar para vocês o que é referência relativa. Eu vou dar um clique aqui. Observem que nessa parte inferior à direita desse retângulo que aparece, né, em destaque, tem um quadradinho. Quando eu chego o mouse aqui em cima, vira um sinal de mais preto. Se eu pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar, ele vai relacionar e vai mostrar os próximos bimestres. Ó, só soltar. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Ok? Isso é referência relativa. Ele já relacionou o que nós estávamos precisando. Agora eu vou lançar aqui, ó, na célula C4 as notas do segundo bimestre. Então vamos lá. 17, Enter, 18, Enter, 22, Enter, 18 de novo, Enter, me perdi aqui, ó, 12, Enter, 20, Enter. Vamos ver se vocês estão atentos. Eu preciso colocar a nota de geografia, mas em qual célula que eu vou colocar a nota do segundo bimestre de geografia? Que célula é essa? Pensa um pouquinho. Se você falou C10, você acertou. Se você ficou em dúvida, basta observar aqui, ó. O C está em destaque e o 10 também está em destaque. Isso porque eu cliquei aqui. Essa é a célula C10. Então, na célula C10, eu vou colocar o 25. E em História, que é C11, eu vou colocar 22. Enter. Agora, no terceiro bimestre aqui, ó, debaixo do terceiro bimestre, na célula D4, D de dado 4, eu vou colocar o 20, Enter, 23, Enter, 24, Enter, 16, Enter, 15, Enter, 16 de novo, Enter, 14, Enter. Isso aí. Pessoal, o Microsoft Excel, quando você tem que fazer alguma alteração, tem uns detalhes importantes aí. Por exemplo, no arquivo original, Valadares está abreviado. Como é que eu faço para corrigir? Eu dou um clique onde eu digitei. Se eu tentar escrever agora, vai apagar tudo. Então, o que eu faço? Eu dou um clique na célula onde eu digitei. E aqui em cima, eu consigo manipular os dados. Por exemplo, clicar aqui e começar a apagar parte do sobrenome. Uma outra forma de fazer essa correção é dando 2 cliques aqui para editar. Ó. 1, 2. E agora, com as setas direcionais, eu vou chegar
exatamente no ponto onde eu quero começar a apagá-lo. Isso. É desse jeito que está no arquivo original. Então vamos continuar. Quarto bimestre. 25, 19, 21. Lembrando que para mudar de célula, para passar para a linha de baixo, eu estou dando Enter. Né? Vocês poderiam clicar com o mouse. Eu vou preencher aqui, ó, E7, 20. Eu posso dar um clique com o mouse, ó. Dei um clique aqui com o esquerdo. Vou digitar aqui o 18. Ou então pode apertar o Enter. Eu acho mais produtivo, mais dinâmico, usar o Enter. 19, Enter, 23, Enter. Ok. Nós vamos escrever agora na célula F3, total. Na célula G3, eu vou escrever G3, deixa eu só confirmar, G3 máximo, H3 mínimo, I3 média. Isso. Em cima do terceiro bimestre, aliás, em cima do total, eu vou colocar a série, que é na célula F2, eu vou colocar a série. Lá vai uma dica aí, pessoal. Para mudar de célula, na linha de baixo, eu estava dando Enter. Quando eu quero mudar da esquerda para a direita, em linha, eu vou apertando a tecla Tab. Estou apertando o Tab várias vezes e ele vai seguindo. Se eu quiser retroceder, eu seguro a tecla Shift, pressiono ela e não solto e vou apertando o Tab. E nesse caso a célula ativa começa a regressar. Então na célula G2, deixa eu só acompanhar aqui, G2, vamos colocar a série dele, ele está na quinta série. Tab, a turma, vamos colocar a turma. Turma, 2 pontos. Vou apertar o Tab de novo para mudar para a célula I2 e vou colocar a turma dele. A turma chama quinta A. Isso. Nós já preenchemos. Se eu visualizar esse documento, vai constatar o que eu já havia prometido para vocês em aulas anteriores. Essas linhas não saem no papel. Vou visualizar aqui para vocês terem uma noção. E uma outra vantagem de visualizar agora é que vai aparecer a quebra de página. Arquivo, imprimir. E aqui está, ó, não aparecem as linhas. Não aparece. Vamos clicar aqui em página inicial. E olha que legal, agora tem essa quebra aqui. Antes não tinha isso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos formatar. Vamos dar um aspecto melhor para esse boletim. Esse título aqui, ele vai ficar sobre todo o conteúdo. Então nós vamos precisar usar uma ferramenta que chama mesclar e centralizar. É essa ferramenta aqui. Eu vou selecionar todo esse intervalo. Como é que eu faço para selecionar? Posiciono o mouse em cima, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto até onde eu quero. Nesse caso aqui vai ser até a célula I1. Está selecionado, eu vou dar um toque aqui no mesclar e pronto. Vou aproveitar para aumentar um pouquinho a letra. Então já está selecionado o título, eu vou clicar nesse Azinho aqui para aumentar um pouquinho a letra. 12, tamanho 14, eu estou acompanhando aqui do lado o tamanho. 16, 18. Isso. Com negrito.
Vamos colocar negrito também no nome e matérias. Então eu vou selecionar, eu posiciono o mouse aqui, arrasto para baixo uma vez, solto, subo até o negrito e dou um clique. Está com o negrito. Vou fazer a mesma coisa de primeiro bimestre até média. Vou colocar negrito. A mesma coisa em série, negrito. Clico aqui na turma, negrito, clico uma vez. Isso. Agora vamos colocar essas divisões aí. Nós vamos colocar linhas em determinados lugares. Então nós vamos fazer assim. Vamos selecionar de nome até história. Lembrando, pessoal, que para selecionar, posiciona o mouse sem apertar nada, pressiona o botão esquerdo e arrasta para baixo. Agora clica aqui, ó, nessa ferramenta que chama bordas. Nós vamos clicar aqui, ó, nessa seta. E entre todas as ferramentas que tem, nós vamos clicar em borda superior espessa. Olha como é que ficou. Vamos fazer a mesma coisa do primeiro bimestre até a nota 18 de história. Selecionei. A primeira vez eu tive que clicar aqui dentro e escolher borda superior espessa. Agora não é mais necessário. Eu posso clicar diretamente aqui na ferramenta. Ó. Cliquei, vou dar um clique fora para ver como é que está ficando. Vou fazer a mesma coisa com as demais. Selecionei, cliquei na borda. Selecionei, cliquei na borda. Selecionei, cliquei na borda. Selecionei, selecionei, cliquei na borda. Selecionei, cliquei na borda. Eu acho que vocês já entenderam, né? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui no boletim, ó. Cliquei. Série. Eu vou marcar esses dois quadrinhos, aqui, ó, esses dois quadrinhos. Vou clicar na borda. Esses dois quadrinhos e clico na borda. Vamos dar uma visualizada de novo para ver como é que está ficando. Arquivo. Imprimir. Ó, já é outra coisa. Já é outra coisa. Tem como dar o zoom aqui? Não, aqui dá. Ó, já ficou bem melhor, né? Já está bem definido o nosso boletim. Próximo passo da formatação. Boletim já está centralizado. Nome pode ficar aqui mesmo, nessa direção. Primeiro bimestre. Do primeiro bimestre até I11, ó, da célula B3, pressionei o esquerdo, viu, pessoal? Agora estou arrastando o mouse. Até a célula I11, esse conteúdo todo pode ficar centralizado. Observem como é que essas notas aqui, ó, elas estão bem encostadas nessa linha. Então, quando nós centralizarmos, vai ficar melhor. Então, nós temos que fazer duas centralizações. Nós temos que colocar no meio e no meio. Vamos entender a diferença? Alinhado à esquerda, assim não fica bom. Mas eu estou clicando para vocês verem a utilização da ferramenta. No meio é o que nós precisamos. Olha como é que muda o aspecto, fica mais agradável, né? Melhor de se ver. E alinhado à direita, que também não, é o jeito que estava, não fica bom assim. Então vamos voltar. Vai ficar aqui no meio. Já essa outra ferramenta aqui, o alinhamento dela é entre em cima, no meio ou embaixo. Eu vou fazer um teste para vocês.
Para fazer esse teste, eu vou fazer uma mudança de formatação aqui, só para vocês entenderem. Eu vou expandir essa linha aqui, só para vocês entenderem a utilização dessas 3 ferramentas aqui de alinhamento. Vou posicionar o mouse aqui, pressionar o esquerdo e arrastar. Isso. Agora eu vou dar um clique aqui dentro. Como essa célula foi mesclada, né, eu tirei as linhas daqui, ó, que passavam direto. Então o Excel considera que isso é uma linha só. Que tudo isso é um espaço só. Então agora vai ficar fácil para vocês entenderem. Ó. Esquerda, no meio, direita. Em cima, no meio, embaixo. Então se eu quero o conteúdo alinhado nesse ponto aqui, então vai ficar em cima à esquerda. Se eu quero o conteúdo alinhado nesse ponto, vai ficar em cima à direita. Totalmente no meio. É centro e centro. Se eu quiser ele aqui embaixo, então eu vou deixar aqui no meio, porém, aqui eu vou clicar na parte de baixo. Ok? Agora eu vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu acabei de fazer. Ó, dei um Ctrl Z, ó, Ctrl Z de novo, Ctrl Z. Cada passo que eu fiz está sendo desfeito. Ó. Ctrl Z. Isso, voltou. Vocês poderiam desmanchar também por essa setinha aqui, ok? Se estivesse, né? Vamos imaginar que você, sem querer, você esbarrou aqui na letra, ó, e ficou vermelho. Você pode desfazer por aqui, ó. É a mesma coisa do Ctrl Z, ó. Pronto. Está ficando bonito, né, o nosso boletim? Ó, faltou uma nota aqui, ó. Terceiro bimestre, História. Terceiro bimestre, História, 14. Não. Eu fiz alguma coisa de errado, pessoal. Vou ter que conferir essa coluna. 20, 23, 16, ó. 16, 24, 16, 15, 16. Acontece, né? Pronto. Agora, uma outra coisa que eu vou fazer, e que normalmente dá um aspecto melhor para o trabalho de vocês, eu vou alternar a cor das linhas. Vou fazer isso de forma manual agora, porque nós estamos no princípio do curso, e na hora certa eu vou ensinar para vocês uma fórmula que faça isso. Então eu vou selecionar aqui, ó, as matérias português, eu vou clicar aqui no A4 e vou arrastar até o I4. Soltei, cor do preenchimento, escolher um cinza, cinza 25%. Vou selecionar agora do A6 até o I6 e fazer a mesma coisa. Como eu já escolhi a cor cinza, basta eu dar um toque aqui. Só a primeira vez que vocês têm que escolher dentro. Depois é só clicar diretamente na ferramenta. Vou selecionar de A8 até I8. Vou clicar em cor do preenchimento de novo. Geografia. Vou selecionar aqui, ó, do A10 até o I10 e colocar também, ó. Olha como é que melhorou o aspecto do nosso trabalho. Agora vem a parte mais legal. A parte que vocês estão esperando. Eu acho que vocês estão esperando, né? Depois eu pergunto. Eu vou clicar aqui. E preciso colocar uma fórmula que calcule as notas de português do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Eu poderia fazer isso de duas formas, sendo que a primeira não é viável.
eu poderia fazer assim. Clicar no sinal de igual. Toda fórmula no Excel começa com o sinal de igual. B4 mais C4 mais D4 mais E4 e dou um Enter. Calculou. Só que esse é o jeito que não é viável, mas eu tenho que ensinar para vocês. Quando eu clico no resultado, aqui aparece o resultado, 80. Aqui em cima, né, na barra de fórmulas, aparece exatamente do jeito que nós fizemos. Do mesmo jeito. Qual que é o jeito viável? Vou fechar tudo aqui, ó, vou apagar tudo e vou fazer o jeito correto. Igual, soma. Não esqueçam do sinal de igual. Sempre tem que começar com ele, quando vocês estiverem fazendo um cálculo. Abre parênteses. Coloca a primeira referência, que é o B4. Coloca 2 pontos. Esses 2 pontos quer dizer até. E coloca a última célula da sequência que vocês querem calcular, que é essa daqui. É 4. Tá vendo que ele ficou selecionado aqui, ó? Todo o interregno ficou selecionado. Fecha o parênteses e dá um Enter. 80 também. Agora vamos fazer... Vamos só dar uma olhada na fórmula para vocês se acostumarem. Então, para calcular todo esse intervalo, né, o resultado veio para cá, a fórmula é essa. Igual, soma, abre parênteses, coloca a primeira referência, que é o B4, 2 pontos, quer dizer até, e E4. Vamos fazer de baixo. Igual, soma, abre parênteses, coloca a primeira referência. Tem que ter muita atenção, senão você coloca uma referência errada. Por exemplo, a primeira nota de matemática, ó, está aqui. Outra coisa, cuidado para vocês não colocarem o valor. Tem que colocar a referência da célula, que é o B4. Algumas pessoas, para não ficar com dúvida, clica na célula, igual soma, abre parênteses, dá um clique aqui. Tá vendo que ele pegou a referência? Ó, B5, 2 pontos. 2 pontos. E aí dá um clique. Dá um clique na célula que vocês querem terminar de calcular. Que é até o E5. Isso, 75. O que é referência relativa? Vou dar um clique nessa fórmula. Tá vendo? Ó? Vou posicionar o mouse na parte inferior, aqui, ó, direita da célula, pressionar o esquerdo e arrastar. O Excel consegue fazer os outros cálculos automaticamente, mudando só a referência. Ó, qual que é a diferença da primeira fórmula passando de uma em uma? A primeira é igual soma, B4, 2 pontos, E4. A de baixo, da F5, mudou a linha. A letra é a mesma. Ó. Eu vou passando para vocês verem. Ó. B4 é 4. Podem acompanhar aqui. Ó. Essa de baixo aqui,
B5 é 5, B6 é 6. O resultado da F7, aqui, ó, F7 foi igual soma B7, dois pontos, é 7. E assim vai. Como é que nós vamos fazer para descobrir a média que o Gabriel teve em português? Na hora que nós arrastamos aqui, pessoal, ele tirou o sombreamento, ficou tudo igual. Como nós vamos arrastar esses resultados aqui também, então eu achei melhor não corrigir agora. Quando nós terminarmos, nós corrigimos. Inclusive, quando é assim, é melhor colocar o sombreamento por último. Então, lá vamos nós. Qual a fórmula que eu vou usar aqui que vai me dar a média de pontuação do Gabriel? Basicamente, pessoal, é a mesma fórmula que eu usei aqui, só que eu vou substituir a palavra soma por máximo. Eu estou falando média, não é média, máximo. Qual que é a maior nota que ele tirou? Né, se eu quiser acompanhar, eu vou fazer essa mesma fórmula que vocês estão vendo aqui. Ó. Eu fiz essa fórmula no F4, eu vou fazer ela aqui. Só que no lugar de soma eu vou usar máximo. Ó, igual máximo igual máximo, abre parênteses, clico na primeira referência, dois pontos, que quer dizer até, e clico na última referência. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então vamos ver se deu certo. Ó, o resultado aqui, no máximo, é 25. A maior nota que ele tirou foi 25, isso é verdade. Agora vamos fazer a fórmula do mínimo. O mínimo é do mesmo jeito. A diferença é que, no lugar da soma, no lugar do máximo, nós vamos colocar o mínimo. Igual soma, abre parênteses, coloca a primeira referência, que é o B4, não é isso? A nota de português lá é o B4. Ó. B4, dois pontos, que quer dizer até, e clico na última célula da referência. Eu volto a repetir, tem que ter muita atenção, porque se você clicar aqui, ó, como referência, ele vai achar o mínimo. Ele vai dar certo porque está procurando o mínimo. Mas se fosse o máximo, a nota máxima seria 80. Então cuidado aí, muita atenção na hora de fazer as fórmulas. Fecha o parênteses e dá um Enter. Igual mínimo. Isso, a nota mínima é 17. Nota mínima é 17. A média. Igual média, abre parênteses, B4, dois pontos, e dá um Enter. A nota máxima que ele tirou foi por 25, a nota mínima foi 17 e a nota média 20. Ok? Eu aconselho vocês a fazer um por um, que assim vocês vão criando o hábito, né? Conhecendo melhor a célula. Eu vou fazer mais uma com vocês, que assim também fica melhor, né? Então eu quero calcular aqui o máximo de matemática, ok? Igual máximo. Tem que colocar o acento, viu, pessoal? Se vocês não colocarem o acento, não dá certo. Máximo, abre parênteses,
coloca a referência da primeira célula, que vai ser o B5. B5, 2 pontos, E5, fecha parênteses e dá um Enter. Vamos fazer agora o mínimo de matemática. Então é igual mínimo, abre parênteses, coloca a primeira célula de referência, que é o B5. B5. Quando vocês colocarem o B5, observem que a célula B5 fica com os pontinhos azuis, né? Ela fica com 4 cantos azuis. Então, se por um acaso vocês fizerem errado, vamos supor que vocês esqueceram, né? E colocou B4. Observando a célula que ficou com os cantos azuis, dá para corrigir. Ó, é o B5. 2 pontos, E5. Fecha o parênteses, dá um Enter. Vamos fazer a média agora. Igual média, abre parênteses, B5, 2 pontos, E5. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então, nós já temos esses resultados. Não tem necessidade de fazer um por um. Eu só sugeri para vocês fazerem um por um para vocês praticarem. Se eu der um clique aqui no 23, que já tem a fórmula, né, do máximo, e arrastar por essa parte inferior, quando eu chego o mouse, vira um sinal de mais preto, e arrastar até o final, ele vai calcular tudo, né, o máximo de todas as matérias. Mas nós vamos fazer isso de uma forma mais dinâmica. Eu vou posicionar o mouse no centro da célula, bem no meio dessa célula, pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar sobre o mínimo e a média, soltei, vou pegar aqui, ó, na parte inferior, onde virou um sinal de mais preto, da média, né, de matemática, pressionar o botão esquerdo e arrastar até o fim. Fica mais dinâmico. Então, olha aí, nós já temos todos os resultados que nós queremos. Agora nós vamos corrigir essa falha das linhas. Nós podemos selecionar esse interregno, esse intervalo, clicar aqui no sombreamento de novo, fazer a mesma coisa aqui, seleciona e clica lá, seleciona e clica no sombreamento. Isso. As linhas aqui do final também, ó, ficaram desfeitas quando nós arrastamos. O que vamos fazer? Selecionar todo esse interregno e clicar aqui de novo. Ó. Deu certinho. Na próxima aula, nós vamos fazer uma outra planilha de controle de metas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou conferir a de vocês, né? Então, faz direitinho. E para concluir, só vamos salvar. Onde nós vamos salvar? Aqui, ó, arquivo, salvar como, documentos, exclusive seguros. Se não aparecer, é só puxar a barra de rolagem assim, ó. Exclusive seguros, 2 cliques. Isso que nós fizemos hoje não é uma planilha de metas. Então nós vamos clicar aqui em nova pasta e colocar planilhas variadas. Dá um Enter para confirmar um título, dá outro Enter para abrir a pasta. Aqui está o caminho, ó, exclusive seguros, planilhas variadas. E aqui no título nós vamos colocar boletim escolar. Isso. Salvei. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e boa sorte para vocês. Um abraço.